E fala aí, querido aluno, querida aluna, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso canal, Professor Lucas aqui. E hoje a gente vai trabalhar com esse carinha aqui, ó, nitrato de amônio. Quem que é esse cara? Por que a gente vai trabalhar com ele hoje? Lembra daquela explosão que aconteceu essa semana lá em Beirute, onde é a capital do Líbano, aí foi foco das atenções no mundo todo. Uma explosão de armazenamento onde continha esse cara aqui, ó, nitrato de amônio. Quem que é esse cara? Qual que foi a causa dessa explosão? E quais foram as reações que ocorreram até explodir esse composto? Nós vamos estudar hoje. Acompanha comigo nesta aula que vai ser muito legal, muito interessante. Bora? Qual foi a causa da explosão? Tudo indica que a causa da explosão foi ali um curto-circuito, uma pane elétrica, que acabou acarretando aí num incêndio, e o aumento de temperatura acabou influenciando, né, a detonação, a explosão desse composto aqui, o nitrato de amônio, tá? O nitrato de amônio, ele é muito interessante, é um composto extremamente utilizado na agricultura como fertilizante, também na produção de explosivos e bombas, tá? Então é muito utilizado no mundo todo, mundialmente utilizado. Não era um caso normal de se explodir. Já aconteceu outros acidentes no decorrer da história, então já não foi o primeiro, em Beirute não foi a primeira vez que aconteceu, tá? E isso é influenciado pela capacidade, né, desse nitrato de amônio de ser muito oxidante. Então ele é fácil, ele reage fácil com outras substâncias, com outros produtos. Nesse caso foi o aumento de temperatura, que acabou acarretando aí outras reações, que a gente vai estudar daqui a pouquinho, com detalhes, tá? Que acabou aí acarretando nessa explosão. Uma coisa muito importante se colocar como nota é que o nitrato de amônio, ele não se autodetona, ele não tem essa capacidade. Foi devido ao aumento de temperatura por causa do incêndio que ele foi aí detonado, ele explodiu, tá? Imagina, um cara que é altamente oxidante, que reage facilmente e que, se decomposto por aumento de temperatura, uma decomposição térmica, ele gera outros tipos de substâncias, tá? A gente vai ver com detalhe daqui a pouquinho. E aí acaba acarretando uma explosão. Imagina um cara desse ser armazenado, talvez sem monitoramento, talvez sem ali uma estrutura adequada de armazenamento. Então tem que ter muito cuidado, até por usar esse cara na nossa agricultura, tem que tomar muito cuidado. Não é um cara que é qualquer um que armazena, tá? Nesse caso, 2,7 mil toneladas de nitrato de amônio armazenado. Imagina o tamanho da explosão. A gente viu, né, os desastres que aconteceram. Vamos ver quais foram as reações que ocorreram? Interessante estudar isso. Vamos para o slide? Vou chamar ele aqui. Muito bem, já estamos aqui, né, com o slide aí na tela. E a gente tem o cara aí, o nitrato de amônio, tá? Nitrato de amônio, fórmula NH4NO3, tá? Nitrato de amônio. Nitrato de amônio, tá? Muitas pessoas falando errado. Não é nitrato de amônia, é nitrato de amônio. Tá bom? Tem essa diferença, toma cuidado. O que aconteceu? Essa setinha indica que aconteceu alguma reação, e esse triângulo em cima significa que foi uma reação térmica, aumento de temperatura. Ao aumentar a temperatura, esse cara se dissociou, tá? Ele formou e se decompôs, formando novas substâncias. A primeira foi um óxido nitroso, tá? Aquele que o pessoal que gosta de corrida aí, o nós, né? O nitro. Então é esse cara aí mesmo, tá? Então ele é altamente explosivo. Óxido nitroso também formou água no estado de vapor, por isso que tem um Gzinho, tá? Cuidado, não é líquido. Tinha muita temperatura, imagina, não vai ficar água ali, né? Vai ficar vapor de água, tá? Então ambos eles gasosos. Então aconteceu aumento de temperatura,
a pressão foi aumentando gradativamente e aí não fica armazenado. Mas antes disso acontecer, aconteceu mais uma reação. O NOS, né, o óxido nitroso, N2O, ele formou novas substâncias, aumentou-se a temperatura e esse cara se decompôs por decomposição térmica, formando o nitrogênio e o oxigênio. Então essas substâncias acabaram ali aumentando demais a pressão, tá? E acabou ali acontecendo aquela grande explosão, tá? Então essa foi a reação. Toma cuidado que isso pode ser que caia em vestibulares, caia aí em provas, né? Então toma cuidado, analisa bem essa reação e tenta imaginar, porque os compostos que formaram são todos gasosos, os produtos são gasosos. Por quê? Por causa da temperatura, tá? Água no estado gasoso, por causa da temperatura. Toma muito cuidado. Sabendo disso, vale colocar algumas notas. Primeiro, algumas características dessa reação é que é uma reação muito exotérmica. Ela libera muita energia. Por isso, teve aquela explosão daquele tamanho. Segundo, foi uma reação muito rápida. A temperatura se elevou muito grande. Se a gente vê imagens no vídeo, a gente vê que são labaredas de fogo gigantescas. Então a temperatura ali era muito grande. Por isso foi uma reação muito rápida. E os produtos dessa reação foram todos gasosos. Isso acarretou aí o aumento progressivo da pressão e aí acabou acarretando ali aquela grande explosão, tá? Isso aí demandou um deslocamento de ar muito grande. A gente viu que ali a cidade, né, o país vizinho, sofreu, né, ali até escutou ali o barulho da explosão. Também aquelas pessoas que moravam mais afastadas ali do armazenamento sofreram também com esse deslocamento de ar, né, o barulho, os destroços. Então foi algo muito grande. Mas quando nós passamos a entender o motivo, fica mais claro em nossa mente entender como que foi causado. E se cair na prova, você já sabe como que vai fazer, tá? Vamos só recapitular aqui um pouquinho, tá? Nitrato de amônio, NH4NO3. Não é autodetonante. Caiu na prova, você já sabe que não é autodetonante. O que causou? Aumento de temperatura. Com o aumento de temperatura causou aí uma decomposição térmica e aí dissociou os produtos. Tá? Muito bem? Então essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Se deixa o gostei, se inscreve aí para não perder mais nenhuma aula. Vai ter muito conteúdo interessante, legal aí. Bom, compartilha para mais pessoas. E é isso aí. Um grande abraço e tchau.